3 comentários deliciosos do nosso público adorável. Senhor Tempo, eu adoro o Senhor Tempo, é um ótimo apelido. Você tem controle de alguma coisa a respeito do tempo quando você é senhor do tempo no sentido o weather da palavra, ou seja, você controla se faz chuva ou faz sol, você é uma espécie de Thor, de Zeus, alguma coisa assim, ou você é senhor tempo no sentido time da palavra e você consegue acelerar para frente ou para trás? Porque se for no sentido de tempo, clima, não tem muita serventia, não. A gente já vive no inferno mesmo. Agora, se for na coisa do tempo ir para trás e para frente, eu teria umas conversas para ter. Mas o que o senhor Tempo diz é o seguinte: Dória defende o Alexandre de Moraes incondicionalmente? Não, incondicionalmente não. Bianor Teodósio, chato, Pedro, quer que o entrevistado fale o que ele está esperando. E o Pedro Damasceno, Pedro, é a lei, teria que ser cumprida, mas não acontece no Brasil. O STF interpreta tudo conforme seu viés. Vamos lá, gente. Eu não tenho, quando eu estou fazendo uma entrevista dessas, eu não tenho nenhuma expectativa de que um professor que seja doutor em Direito vai falar o que eu quero, vai falar o que eu espero. Não adianta eu fazer 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta esperando que ele vá dar uma resposta diferente do que ele deu. O ponto é absolutamente distinto. O ponto é deixar muito claro qual é o raciocínio dele, porque este é um debate que existe entre juristas neste momento. A gente vai encontrar juristas no Brasil que se viram e sustentam exatamente o argumento que eu estava levantando para o professor Ivar, que é, olha, se ameaçar de morte um juiz faz com que o juiz não possa julgar um caso, esse troço vira regra e vira uma ferramenta útil para criminosos, principalmente criminosos que estão dispostos a chegar ao ponto de um assassinato, que possam fazer uma ameaça que é crível. Assim como existem juristas que vão falar exatamente o que o Ivar diz, que é... Olha, a gente não pode simplesmente partir do princípio que esse troço vai ser usado por outros como ferramenta e tudo mais. A gente simplesmente tem que dizer que Alexandre de Moraes é um ser humano e, portanto, ele estará julgando... Existe um problema se ele estiver julgando alguém que planejou a morte dele. Ele não tem a isenção necessária para isso. Esse debate está posto e existem nuances nesse debate. Qual é o momento em que você cruza a linha ou não? Então, o objetivo de eu ficar insistindo é por um motivo muito simples. Essa pergunta é a pergunta-chave desse julgamento. Diga, Léo. Apenas exercendo a função de HD externo, lembrar que aqui mesmo o Christian Lynch, quando foi apresentado o inquérito, lembrando que o Christian é cientista político, mas a formação dele é como advogado, ele é jurista, ele citou um princípio jurídico de que o réu não pode se beneficiar da própria torpeza. Tá? Que é um princípio jurídico, exatamente. Tá? Ou seja, você não pode usar da sua torpeza para obter vantagem no julgamento. O exemplo que o Christian deu foi exatamente esse. No meio do julgamento, o réu se levanta e ameaça de morte o juiz e imediatamente o tira dali. E outro princípio jurídico importante, eu não sou advogado, mas eu trabalhei em assessoria de imprensa durante muito tempo dentro de tribunais. Um princípio que era constantemente chamado é de que julgador não escolhe julgado e vice-versa. Houve um caso no TRE do Rio em que um dos julgadores, antes de começar um caso, um julgador particularmente rígido, manifestou o seu impedimento por motivos pessoais. O Ministério Público cobrou que ele explanasse o motivo e ele disse porque a defesa havia pedido um parecer a um desembargador aposentado que vinha a ser pai dele. O Ministério Público entrou com uma ação contra o advogado por manipulação da corte, por ter feito uma manobra para tirar do julgamento um juiz que era um juiz duro, um juiz com reputação de duro. Só porque o senhor Tempo, e no início, eu trouxe 3 comentários que, em essência, eram sobre esse mesmo momento
da defesa, se eu defendo Alexandre de Moraes incondicionalmente. Eu não tenho uma opinião solidamente formada a respeito do Alexandre de Moraes, mas eu queria falar um pouco sobre o que eu acho de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, eu gosto muito, assim como o Christian é um historiador que gosta muito de Império, eu não sendo historiador, mas escrevendo livros de história, eu sou apaixonado pelo período republicano. E o Alexandre de Moraes me lembra um tipo muito comum de político de São Paulo do período da Primeira República, que pega essa coisa castilhista muito forte, que é o gene autoritário do republicanismo brasileiro, da ideologia republicana brasileira. Eu estava conversando sobre isso ontem, eu acho que um dia vale a pena a gente ter uma conversa mais longa, mas a República nasce num conflito ideológico de duas vertentes. Uma vertente vem do Rio Grande do Sul, que é o castilismo. Castilismo vem de Júlio de Castilhos, que era um jornalista gaúcho, positivista. Quando a gente fala do positivismo da República, o positivismo da República não é que nem aquele positivismo francês. Ele vem da França, mas ele se mistura com uma coisa autoritária. E existia um tipo de político do PRP, do Partido Republicano Paulista, o nome mais conhecido é possivelmente Washington Luiz, que foi secretário do interior antes de ser governador de São Paulo. E Washington Luiz tinha uma frase que era: para mim, problema social a gente resolve com cadeia. Para mim, questão social a gente resolve com polícia. É esse espírito mesmo de secretário de segurança, ministro da Justiça, tal, que é autoritário, que resolve as coisas com polícia, com mão forte e tudo mais. Essa é a impressão que eu tenho do Alexandre de Moraes. É um autoritário. Isso posto, e pode parecer incoerente, porque mas é o que é, ele também é um constitucionalista e ele é dedicado à Constituição de 1988. E no momento em que o Bolsonaro assumiu a presidência da República e começou a encontrar os caminhos para sair desmontando a democracia, uma das ferramentas que ele usou, um dos bugs que ele encontrou na Constituição brasileira, é a nomeação do Procurador-Geral da República. Quando ele pôs um Procurador-Geral da República que, em essência, o defenderia até a morte, ele criou uma situação em que ele podia cometer aberrações no cargo de presidente da República e a pessoa que tem a função de apresentar denúncia contra ele perante o Supremo, que é o PGR, que era o Aras, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, não fazia. Então, nessa hora, ter um autoritário, um sujeito com esse temperamento de sair peitando no Supremo Tribunal Federal, fez diferença. E a gente tem que conviver com a complexidade da coisa. Os dois inquéritos de ofício são legais e são feios pra cacete, porque você cria uma aberração jurídica que é o juiz, que é simultaneamente procurador. Não pode ser o cara que faz a acusação ser também o juiz do caso. E, no entanto, foi um caminho legal, porque, no fim das contas, o ministro do Supremo tem autoridade para fazer isso, para resolver o problema de que não havia um Procurador-Geral da República à disposição, para resolver o problema de que o Ministério Público tinha sido neutralizado. A partir daí, a gente criou meio que um monstro, no sentido de que o Alexandre continua aí autoritário e tudo mais, e continua tomando decisões que são complicadas. Agora, simultaneamente, houve uma tentativa de golpe de Estado. E a mim parece, quando você lê, e eu li as quase 900 páginas do inquérito da Polícia Federal, a mim parece que está bastante claro que houve uma tentativa de golpe de Estado, que o Jair Bolsonaro pôs em marcha uma tentativa de golpe e não conseguiu porque ele encontrou um obstáculo, que é o alto comando do Exército. Por que ele encontrou um obstáculo no alto comando do Exército? Porque ele não conseguiu convencer as pessoas que têm tanques de se juntar a ele. Ele não deu o golpe, mas foi por causa disso. Senão ele teria dado o golpe. E
O inquérito é muito claro a respeito disso. E aí a gente tem um problema que seria muito melhor para todo mundo se o Alexandre de Moraes não fosse o ministro desse caso, não fosse nem o relator, nem votasse, se ausentasse. Ele não vai fazer isso. Isso quer dizer que, portanto, o caso não existe, o crime não aconteceu e se houver uma condenação no final, que provavelmente acontecerá, essa condenação é injusta? Esse é o país que a gente tem. E esse julgamento é muito mais do que a gente jamais conseguiu fazer. Então, é um passo à frente na direção de um país mais democrático e melhor. Embora não será um julgamento feito como julgamentos, de fato, em democracias plenas, deveria acontecer. Eu sei que, para uma quantidade grande de pessoas, o que elas querem é o perfeito. A gente não tem o perfeito para entregar hoje no Brasil. A gente tem um melhor do que foi antes. E vamos ter de ou nos contentar com o melhor do que foi antes, ou então simplesmente jogar o país fora. Eu não sei se essa é a melhor resposta para dar, mas hoje é o que eu tenho para oferecer, Léo.